Beleza. Vamos falar um pouco sobre desatização, né? Falar um pouco sobre os materiais e equipamentos usados para se fazer uma desatização, beleza? Bem, antes de falarmos sobre os materiais utilizados, vamos entender, né? Entender um pouco, conhecer um pouco, né, dos tipos de roedores, né? E os procedimentos que são essenciais para realizar para ser realizado no controle de roedores, tá? Bem, a desatização é um processo essencial para controlar e prevenir a infestação de ratos em ambientes residenciais, comerciais e industriais, tá? Essas pragas, elas podem causar sérios danos a propriedades, espalhando doenças, né, e contaminando alimentos, né? Para combater, né, para ser realizado o controle efetivo, né, da infestação de roedores, é importante conhecer os diferentes métodos de desratização disponíveis para sabermos quando e cada um deles é usado. Beleza? Vamos lá. Vamos falar, né? Vamos conhecer algumas espécies que mais controlamos, né, nesses ambientes, tá? Tem o nome científico do primeiro, né? Que é a ratazana, tá? O nome científico da ratazana ou seja, o nome popular, né, dessa primeira espécie é a ratazana, tá? É o nome popular. O nome científico delas é ratos norvégicos. Ele tem o habitat deles, né, no subsolo. Geralmente eles fazem seus ninhos em subsolos, né, em barreiras, córregos, lixões, interior de instalações, mais comumente fora do domicílio, tá? Ele nunca faz o seu ninho dentro de domicílio, dentro do ambiente interno, tá? O raio de ação dessa espécie é de 50 metros, tá? A gestação, essa espécie, ela tem uma gestação de 22 a 24 dias, tá? Cada ninhada, né, essa espécie, é de 8 a 12, de 8 a 12. No caso, em questão de filhotes, é de 7 a 12 filhotes por ninhada, tá? A vida média dessa espécie, né, da ratazana é de 24 meses, tá? No caso dos ratos, né, que é o popularmente chamado rato de telhado, geralmente eles fazem seu ninho em forros, né, sótão, paias, silos e armazéns, tá? Podem viver em árvores, mais comuns no interior do domicílio, né? Geralmente eles vivem mais na parte interna, né, do local, do ambiente, né? Eles têm um raio de ação de 60 metros. A gestação dele dura em média de 20 a 22 dias, tá? Ninhos por ano, ou seja, quantas ninhos, né, ninhadas por ano, geralmente eles fazem de 4 a 8 ninhadas por ano, tá? Os filhotes, né, no caso dos filhotes, 7 a 12 filhotes, geralmente eles, né, eles parem de 7 a 12 filhotes, e a vida média, né, dessa espécie é de 18 meses. No caso do camundongo, né, os músculos, né, eles vivem mais no interior, né, dos imóveis, né, dispensas, armários, geralmente no interior de domicílios. Geralmente a gente encontra muito em fogões, né, em locais, são esses locais que essa espécie de roedor vive, né, mais na parte interna. O raio de ação dele é de 3 a 5 metros, na gestação 19 a 21 dias, que é quando eles, né, quando o tempo de gestação é de 19 a 21 dias, ninhada por ano de 5 a 6 por ano, tá? Filhotes de 3 a 8 e vida útil
12 meses. Vida média dessas espécies é de 12 meses. Vamos falar um pouco sobre os métodos de derretização, né? Qual é o método utilizado para ser feito a derretização? Primeiro é o diagnóstico da infestação, né? Deve ser feito uma inspeção, né, no local para ser feito o diagnóstico da infestação, né? O uso de iscas raticidas, que é a utilização de iscas raticidas, o uso de armadilhas, medidas preventivas e o monitoramento, beleza? Esses são os métodos utilizados na derretização. Bem, primeiro, no diagnóstico da infestação, antes de qualquer ação, é fundamental identificar o tipo e a extensão da infestação. Diferentes espécies de ratos podem requerer abordagens distintas, né? Ou seja, cada praga, cada roedor, né, cada espécie de roedor, cada espécie de praga, existe uma forma, né, adequada para ser feito o controle, o manejo, beleza? No caso do uso de iscas raticidas, elas consistem em o uso de produtos químicos tóxicos misturados com alimentos atrativos para os roedores. Quando os ratos ingerem essas iscas, o veneno age lentamente, né, permitindo que eles retornem aos ninhos antes de morrerem. Isso leva à morte de outros ratos, né, que entram em contato com o cadáver, ou seja, no caso aqui, né, do canibalismo que é utilizado por essas espécies de ratos, tá? Eles praticam o canibalismo, tá? Ajudando a controlar a infestação, certo? Ou seja, no caso de um roedor, né, ele se alimenta da isca, né, do raticida, né? Esse raticida ele tem uma mistura, né, de alimentos. Qual é o alimento mais misturado nesses raticidas para que tenham atratividade? Geralmente é grãos, né? A maioria dos raticidas que são utilizados no mercado hoje, eles são misturados com grãos, né? Esses grãos, como os roedores, eles se sentem atraídos por esses grãos, então, né, ele acaba se alimentando dele, né, se infecta com esse veneno, né, com essa isca, e acaba morrendo, indo em encontro aos demais saudáveis, né, ao ninho, né, lá vai ter os outros roedores que estão saudáveis, lá ele morre, lá mesmo eles se alimentam daquele cadáver, né, daquela carniça ali, daquele animal morto, e ali ele consegue infectar um ao outro, tá? Que é o chamado efeito dominó, beleza? No caso de uso de armadilhas, dependendo da situação, as armadilhas mecânicas ou adesivas podem ser usadas para capturar os roedores, né? Essas são frequentemente utilizadas em combinação com iscas atrativas, tá? Em relação a medidas preventivas, também pode ser usado. Após a alimentação inicial, a prevenção é fundamental. Isso envolve vedar as possíveis entradas, manter ambientes limpos e armazenar alimentos de maneira adequada. No monitoramento, né, o mesmo após a desativação, é essencial monitorar o ambiente regularmente para detectar sinais de nova infestação e agir prontamente. Vamos falar agora sobre como identificar uma possível infestação. Vamos lá. Uma das formas, né, que podemos identificar naquele ambiente, né, que vamos realizar o controle de roedores é através das fezes, né? Este é um dos sinais mais óbvios, né? As fezes de ratos têm forma cilíndrica e são muitas das vezes encontradas em áreas onde eles têm sido ativos, como em armários, sob pias ou ao longo de rodapés. Aqui são as 3 espécies que nós realizamos o controle, né? Os ratos norvégicos, ratos e os musgos, tá?
No caso do ratos norvégicos, ele tem a medida de 1 a 1,5 centímetros, né, de largura, tendo um formato cilíndrico, tá, grosso e com pontas arredondadas. Aqui como vocês estão vendo aí, né, nessa imagem. No caso dos ratos, ele também tem em média 1 a 1,5 centímetros de largura, tá? Alargada e pontas afiladas. Você vê que há uma grande diferença, né? Por mais que seja quase os mesmos centímetros um para o outro, mas existe uma diferença de um para o outro, que o rato norvégico ele é arredondado, a ponta arredondada, né? E os ratos, ele tem a ponta afilada. Dos músculos, que é o camundongo, né? Ele mede em média 0,3 a 0,6 centímetros, são fezes pequenas, né? E alargadas com pontas, tá? São fezes bem pequenas, geralmente é confundida com fezes de lagartixa, né? De morcego e tal. Tem que se atentar a isso, né? Porque apesar de parecer, né? Essas fezes parecer, existe uma diferença que nesse caso a gente pode estar falando mais um pouco em outro vídeo, beleza? Em outra aula. Também é feito através de urina, né? Através do odor. Os ratos urinam frequentemente em suas rotas habituais, deixando um cheiro bastante característico, pois se há uma grande infestação, você poderá identificar um odor de amoníaco, tá? Também eles deixam marcas de roedura, né? Os ratos tendem a ter dentes afiados, né? Que crescem continuamente. Então eles roem diversos materiais para mantê-los desgastados, né? Sempre verifique cabos elétricos, móveis, embalagens de alimentos e até mesmo paredes. Os rastros, né? Geralmente eles deixam rastros em áreas empoeiradas. Você pode notar trilhas ou marcas de pegadas e caudas. Estes são os caminhos que os ratos tendem a seguir regularmente. Em questão de ninhos, os ratos usam materiais macios, né, como papel, tecido ou plantas, para construir seus ninhos. Se você encontrar pequenos montes desses materiais em lugares escondidos, pode estar lidando com um ninho de rato. Buracos e entradas. Os ratos podem criar pequenos buracos em paredes ou ao redor da casa para se deslocar ou encontrar abrigo. Recomendação: sempre procure por buracos ou áreas desgastadas, especialmente em locais próximos à fonte de alimentos. Geralmente a gente vê isso muito em indústrias, né? Indústria de alimento, granjas também, a gente encontra bastante, né? Esses tipos de buracos que os roedores fazem ao redor, né, desses locais, beleza? Vestígios de gordura. Ao se moverem, os ratos frequentemente deixam trilhos oleosas ou manchas escuras ao longo das paredes ou rodapés, devido à sujeira e óleos em seus corpos. Aqui uma imagem, né, que descreve bastante, né, essa característica do roedor, né, que onde ele passa, ele deixa essa gordura preta na parede, tá? Visualização direta. Se você observar um rato durante o dia, é um sinal claro de infestação. Ratos têm o hábito noturno, então se estiverem ativos durante o dia, é sinal de uma alta infestação. Beleza?
como eu acabei de falar aqui, né, o roedor ele tem o hábito noturno, né? Quando geralmente a gente faz uma inspeção no local e a gente vê um roedor durante o dia, é sinal que o local está infestado, né? A população de roedores ali está grande, né? O alimento está sendo pouco, e aí eles acabam saindo, né, dos seus ninhos para poder procurarem mais alimentos, entendeu? Aqui são alguns equipamentos que são utilizados, né, no controle de roedores. Aqui tem um porta-isca, né? Geralmente nesse porta-isca eles vão os raticidas, né? Girassol, parafinado, isca fresca. A gente também coloca pó de contato, algum tipo de alimento que faça que tenha esse poder de atrair roedores. Ele chega aqui, ele come, né, essa isca e retorna ao ninho. Aqui também temos também a placa de cola. Geralmente essas colas elas vêm com um cheiro atrativo, geralmente de baunilha, alguns outros alguns outros cheiros, né, que atraem esses roedores. Eles tendo contato com essa placa acaba sendo capturado, né, e o mesmo acaba morrendo. Aqui tem também essa espécie de armadilha que é uma gaiola, tá? Aqui geralmente nós colocamos um atrativo, tá? Ele acaba entrando aqui e sendo capturado e solto, né, em algum outro local ou morto, né? Aqui são dois tipos de armadilhas que são utilizados em locais que tem bastante vegetação. Geralmente é utilizado em gramas, né, em locais de grama, que tem bastante grama, né? O raticida fica aqui embaixo, o roedor tem contato com essa raticida e acaba morrendo, ou acaba comendo e retornando para o ninho lá, ele morre, beleza? Como e onde instalar, né? No caso do porta-isca, ele deve ser fixado na parede com parafuso ou cola, né? Colocar o raticida e a isca dentro do porta-isca, né? Fechar o porta-isca com chaves de segurança. Instalar os porta-iscas em pontos de maior circulação de roedores, como cantos de paredes, entradas e saídas de portas e entradas das tocas dos roedores. Esses são os locais que devem ser utilizados esses porta-iscas. No perímetro das cercas e das instalações, no caso da cerca, eu oriento mais a você utilizar aquele outro tipo esse outro tipo de porta-isca, tá? No caso de cerca, né, local que tem vegetação. E almoxarifados, depósitos, composteiras, barreiras sanitárias e outras instalações de apoio, tá? São esses locais que devem ser utilizados, que podem ser utilizados e instalados esses porta-iscas. As iscas não devem estar muito distantes entre si, não podendo ultrapassar a distância de 25 metros, né? No caso aqui, eu coloquei de 25 metros, mas eles podem ser de 25 a 30 metros de uma para outra, tá? E devem ser numeradas e sinalizadas. É recomendado substituir as iscas a cada 7 a 14 ou 21 dias, ou conforme o nível de infestação e consumo dos raticidas. As iscas precisam ser dispostas, né, em pontos onde os roedores tenham plano, né, e fácil acesso. No caso do porta-placa, porta-placa túnel, para ratos é um dispositivo que protege, né, a placa de cola e de agentes externos, como poeira, chuva e luz solar. Tá? Para o uso do porta-placa, o túnel, para os roedores deve identificar os locais de passagem dos ratos, tá? Como rodapés e cantos de paredes. Posicionar o porta-placa túnel no local escolhido e adequado e colocar a placa de cola
no porta-placa túnel, verificar diariamente se há capturas, se houver captura, descartar a placa de cola em local adequado. Se não houver captura, após alguns dias, mover a ratoeira para outros locais, para aumentar a efetividade, né, da placa, e pode-se colocar um atrativo como iscas no centro da armadilha. Agora vamos falar um pouco sobre as medidas preventivas. Uma das medidas preventivas que devem ser adotadas é eliminar os locais de abrigo, tá? Tipo mato alto, né, entulhos, etc. Manutenção e correção, né, de pontos de acesso, né, na edificação, tipo telamento de portas, ralos, caixa de esgoto, instalação de barreiras em portas, né, e correção de falhas estruturais, né. Isso aí deve ser adotado. Essas medidas devem ser adotadas, né, junto ao cliente, para evitar a entrada de roedores, né, no local. Também medidas preventivas, o descarte, né, de objetos sem uso, equipamentos, entulhos, restos de madeira, né, equipamentos sem uso, né, deve ser orientado a fazer o descarte desses objetos. Também deve ser feita a vedação, né, de sacos, balde de lixo, retirada frequente do lixo, para manter o balde de lixo sempre tampado, né? Manter mercadorias em estrados elevados do chão, né, e afastados das paredes. Determinar um local adequado para se fazer as refeições. E também, né, como medidas preventivas, ser eliminado, né, os 4 A's, que é a água, alimento, abrigo e acesso. Beleza? Que é uma imagem que mostra, né, um porta-placa em um local inadequado, certo? Ele deve estar em um local estratégico, que é na parede. Por que isso? Porque o roedor, eles caminham, né, sempre seguindo os cantos da parede, porque ele tem vamos dizer assim, de forma grosseira, eles são cegos, tá? Eles não enxergam muito bem, então eles usam esses locais para poder se deslocar de um ponto para outro. Por isso mesmo que as iscas, geralmente as iscas são utilizadas no canto das paredes, para que haja, né, para que aconteça a captura dos mesmos, beleza? Aqui é um modelo de mapeamento, né? Geralmente é utilizado para ser feita a identificação e numeração dos pontos de escagem. E é feito para distribuir os dispositivos de forma estratégica, tá? No caso do vermelho é um porta-isca, né? No caso do azul é um túnel de cola, e no azul, com azul forte, né, é uma armadilha luminosa. Sempre tem que ter, né, nas empresas tem que ter um mapeamento desse para poder ser identificadas as armadilhas, né, nos seus pontos adequados. Beleza? Agora vamos falar um pouco sobre os químicos usados no controle de roedores, tá? Aqui são alguns modelos, alguns exemplos, né? Algumas marcas que eu utilizo, tá? Tipo assim, não é uma recomendação, é o que eu utilizo aqui na empresa, beleza? E se vocês quiserem também usar, aí fica a critério de vocês, porque esse material, para mim, são materiais de excelente qualidade, né? São de indústrias renomadas, tá? E é o que dá resultado aqui para mim
É o que vocês, se vocês quiserem aderirem também, aí fica a critério de vocês, beleza? Aqui tem um Ratol em pó, né? Ratol pó, que ele é Vodifacum a 0,005%. Geralmente todos eles são utilizados o Vodifacum 0,05%. Tem a isca fresca da Rigon, da Rogama, né? Rigon. Tem o Rodilon, que é o soft bat, né? Também é uma isca fresca. Tem o parafinado o bloco parafinado da Ratol, que é da Chemone, tá? E tem o girassol, né? O girassol que da Chemone também, que eu utilizo aqui também, esses são os produtos que são utilizados, que me trazem bom retorno aqui para mim, beleza? Bem, no caso do pó de contato, né, o Ratol da Chemone, né, ele tem o princípio ativo dele composto por anticoagulante, né, derivados da hidroxicumarina, né, cumartetalil a 0,25% e 0,75%. Deve ser aplicado em locais de passagem e esconderijos dos roedores, como tocas, trilhas, túneis, rodapés e cercas. No caso da isca fresca da Rogama, o Rigon, né, o princípio ativo dele é o Brodifacoum a 0,05%. No Rodilon Soft Bite, né, o ingrediente ativo dele é o bezotiopiranonas, nome comum difletalona. É um nome meio né, complicadinho de falar, tá? Deve identificar os locais, né, frequentes pelos roedores e colocar os sachês de 10 nos seguintes locais: fendas, áreas próximas a alimentos, tocas ou esconderijos, em portas-iscas, etc. A quantidade, né, de sachês depende do grau da infestação, podendo repõe os sachês a cada 2 a 4 dias ou quando o conteúdo for consumido. No caso do bloco parafinado, o princípio ativo dele é composto também por anticoagulante, né? O ingrediente ativo dele é o Brodifacoum a 0,5%. A depender do grau de infestação e tamanho da área a ser tratada, deve-se colocar de 1 a 5 blocos em cada ponto de descagem. Tá? Os pontos devem estar em cerca de 5 metros um do outro. Locais de aplicação: galerias de esgoto, canais, plantações, tocas, trilhas, túneis, próximas de rodapés, porta-iscas, etc. No caso do girassol, né, que é o GS, o ingrediente ativo dele é o Brodifacoum a 0,05%, deve ser colocado em locais de passagem, né, dos roedores, como tocas, trilhas, cantos escuros e junto a paredes. A recomendação é em portas-iscas também, tá? Na verdade, todos esses raticidas devem ser utilizados em porta-isca por questão de segurança. Como aplicar? Aplique de 1 a 3 sachês de 20 a 60 gramas por ponto de descagem. Mantenha as iscas a uma distância máxima de 1,5 uma das outras, né? Coloque em caixas porta-iscas, como eu acabei de falar, e que sejam acessíveis a espécies não alvo. Inspecione diariamente os pontos de descagem para verificação do consumo e remanejamento. Não colocar o produto onde seja possível a contaminação de alimentos. Os EPIs que são utilizados, né, para fazer uma derratização são as luvas de segurança,
calçados de segurança, óculos de proteção, máscaras respiratórias com filtro, macacão impermeável, botas, protetor e colar. Beleza? Fim. Até a próxima aula.